Fala, turma! Olha eu aqui de novo, dessa vez em um lugar inusitado. Dessa vez não tem Zor Maria, Frederico, nem Benedito aqui perto de mim, porque eu não estou em casa. Eu estou gravando graças a essa facilidade, a liberdade que a tecnologia nos dá. E eu estou falando com vocês aqui de dentro do meu carro, tá? E o que eu quero falar no vídeo de hoje? Nos vídeos recentes, eu comentei a respeito da importância da nossa história, de que toda história é uma história, de que toda história importa e de que toda história traz consigo uma sabedoria, né? Uma vivência que cada um de nós experimentou ao longo dos anos. E que a gente pode fazer o uso dessa história e colocar, contribuir, né? Falar sobre isso com as pessoas, porque certamente em algum lugar desse planeta alguém vai se identificar com isso e vai ser uma informação útil, tá? Então no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês a respeito de algo que tem a ver com a minha trajetória profissional. Fazem 10 anos que eu atuo como líder de pessoas e inclusive no final desse mês agora eu vou fazer um evento, vou fazer um workshop num lugar maravilhoso aqui em Araçatuba. Vai ser um evento voltado para liderança também, para pessoas que lidam com clientes, para pessoas que já entenderam que para serem líderes das suas próprias vidas, né, porque liderança é isso, começa a partir da gente, a partir do momento em que a gente se torna o seu próprio líder, a partir do momento em que a gente se torna o protagonista da nossa própria história. E para isso acontecer, é onde entra com a questão da minha história. Fazem 10 anos que eu atuo como líder, mas eu demorei um pouco para perceber essa questão de que primeiro eu precisaria me tornar líder, né, de mim mesma, sobre essa questão de ser protagonista da minha história. E para isso acontecer eu teria que me dedicar ao meu processo de autoconhecimento, que é algo que, se vocês pegarem a maioria, na verdade, dos temas que a gente aborda aqui, são sempre coisas voltadas para essa macro, né? Essa temática macro do autoconhecimento. Então, no começo, eu tinha certas atitudes, eu tinha alguns comportamentos que não são comportamentos legais para um líder ter, tá? Então, até brinco com as pessoas e falo que eu sou um bom exemplo de como não se começar uma liderança, porque eu cometi muitos erros, tá? E a questão da liderança é algo que em mim sempre foi muito forte no quesito a ter aptidão para isso. Então, por exemplo, enquanto criança, enquanto jovem, adolescente, ia ter as brincadeiras na rua, eu sempre queria ser a dona da brincadeira. Na época da escola, nós tínhamos lá a Semana da Literatura. Eu sempre fazia parte do grupo de pessoas que está organizando, que está lendo o livro, que vai redigir o roteiro, que vai distribuir os papéis. Então eu sempre me coloquei nesse lugar de pessoas que fazem parte de quem está organizando, de quem está distribuindo tarefas, quem vai fazer o quê. Então é algo que em mim isso sempre foi muito forte. Mas quando eu entrei no mundo corporativo e de fato eu assumi um cargo como líder, começaram a surgir desafios, começaram a surgir situações em que eu acabava, de certa forma, meio que me confrontando com os outros colaboradores. Mas quando eu digo confrontando, não é no sentido literal de briga, não é isso. Mas é porque, para mim, eu tinha objetivos muito claros, coisas muito que para mim pareciam óbvias, que é para cá que a gente tem que ir, é isso que a gente tem que fazer. Mas para as outras pessoas não estavam. E eu não entendia, sabe? Mas como assim? Isso é tão óbvio. Como que a pessoa não enxerga? Como que essa pessoa não tá vendo isso? E eu vou ter que falar o óbvio para essa pessoa. Essa era a minha postura, sabe? E eu não me importava muito com os sentimentos das pessoas. Eu era uma pessoa muito focada, trazendo um pouco a questão do perfil comportamental. Eu sou um tanto quanto executora, né? E os executores têm uma tendência a ser essas pessoas que saem, tipo, feito um tratorzinho com foco em resultado, para fazer as coisas acontecerem. Então eu não tinha muito esse olhar para o ser humano, sabe? De que para você entender o porquê que um colaborador, um cliente, um aluno, para quem é professor, por exemplo, ou dentro do teu círculo de amizade, por que um amigo age de um jeito que para você parece estranho, né?
Para isso acontecer, você precisa entender que do mesmo jeito que a sua história, que o meio em que você foi criado, olha como a gente está conectando tudo aqui, autoconhecimento, história, o meio em que você vive, tudo vídeos que a gente já falou e agora tá tudo casado nesse assunto. A nossa história, o lugar que a gente foi criado, as pessoas com quem a gente conviveu, tudo isso criou em nós uma espécie de moldes mentais, né? Programinhas que rodam aqui na nossa cabeça, né? E que vão determinar a forma como a gente age perante a vida, a forma como a gente age diante de um problema. E da mesma forma que para você, o lugar que você foi criado, a sua história te moldou, as outras pessoas com quem você convive também. Então, vai acontecer situações, né? Acontecem situações no dia a dia que muitas vezes a gente não entende. Nossa, mas fulano fez tal coisa. Mas fulano era pra estar fazendo tal coisa e não tá fazendo. Tem que lá toda hora ficar cutucando ele pra fazer, porque senão não faz. E aí a hora que você vai conversar, você quer ver um exemplo clássico? São pessoas que às vezes nos passam a sensação de serem pessoas muito fechadas, duras, assim, que não tem sentimento. É batata. Se você se dispor a conversar com essa pessoa e aos poucos começar a entender um pouco da história, da família, sabe? Do contexto que foi criado, como era o pai, como era a mãe, enfim, esse enredo, né, toda essa questão sistêmica familiar, pode ter certeza que você vai achar e vai descobrir o porquê que aquela pessoa hoje tem uma postura, às vezes, um pouco mais fria perante a vida, perante as pessoas. Sempre tem um porquê, tá? Então, o que eu queria deixar, o recado para vocês hoje na minha vida profissional, e acabou que isso foi despertar no ambiente profissional, mas eu só fui me tornar um ser humano melhor e eu só passei a ser uma líder de mim mesma, a ter mais consciência das minhas próprias escolhas e assim sendo a protagonista da minha vida a partir do momento em que eu de fato entrei fundo em mim mesma, em que eu fui buscar autoconhecimento. E a partir disso parece que é como se tivesse tirado uma venda assim dos meus olhos, e ao invés de eu enxergar só com aqueles olhos, né, cobertos por aqueles moldes mentais, com os olhos dos programinhas mentais que ficam rodando na nossa cabeça, hoje eu já tenho uma facilidade maior de tomar um certo distanciamento da situação, de olhar de uma visão mais macro e entender o todo, para só então ter uma tomada de ação e conversar com a pessoa e por aí vai. Então é mais um vídeo que eu trago aqui para vocês para dizer que autoconhecimento, sobre a nossa história, tá tudo conectado, sabe? Eu não sei se vocês percebem como todos esses vídeos que a gente vai trazendo, que eu trouxe para vocês aqui até hoje, eu junto com o JG, né, com todo o time do JG, todos eles estão muito conectados, que basicamente é sobre a gente conhecer sobre nós mesmos e procurarmos evoluir como ser humano enquanto aqui nessa terra, né? Eu acho que talvez esse seja um dos nossos maiores propósitos, tá? Um dos maiores motivos pelos quais a gente vem para a Terra, que para mim é buscar a nossa evolução pessoal. Dito isso, eu gostaria de perguntar para você como tá a sua disposição, como tá o seu compromisso com você mesmo, com o seu processo de evolução pessoal. Um ótimo final de semana para vocês, um grande beijo e até a próxima.